Fala, conspiradores, eu sou a Paty. Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi. Uhul! Juntas nós somos o Pode Conspirar. E para o episódio dessa semana a gente trouxe um caso que é um caso bastante antigo já, mas que até hoje ainda tem muita discussão sobre ele na internet, é bem interessante, que é o caso do Taman Shud. E antes da gente falar do nosso tema, como sempre, vamos lá para o Conspiradores Comentam. Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas vai ver antes da novela Marimar. Oi! Yay! Então vamos lá. Primeiro comentário de hoje é da Cianinha30, que comentou: queria dizer que sim, eu consegui maratonar todos os podcasts de vocês até ontem. Meu Deus! Só para ouvir vocês assim que publicasse. Joyciane aqui. Pior que agora eu tô sentindo luto por não ter mais episódios novos para maratonar. Oh! Parabéns, meninas. Arrasam. Obrigada, Joyce. Nossa, que consideração gigantesca. Muito obrigada por ceder seu tempo pra gente assim desse jeito. De verdade, a gente fica muito feliz, muito agraciada quando a gente ouve. Eu não tô ouvindo a voz da Joyce, tô lendo, né? Quando a gente lê alguma coisa... as vozes da cabeça. Realmente. Na minha cabeça, talvez, né? Realmente pode ser. Eu não digo que não, que pode ser. Mas muito obrigada, Joyce, de verdade. Nossa, eu tô impressionada dela ter conseguido ouvir todos os episódios. Tem episódio pra caramba, tem 2 anos de podcast, com episódio toda semana. Cara, daqui a pouco vai chegar o 100, né? Daqui a pouco chega no 100, é episódio pra caramba. É muita coisa. E no 100 a gente vai fazer uma coisa especial, certo? Merece, né? O 100º episódio merece uma coisa especial. Com a Tassiane cantando e tudo mais, né? Ao vivo. Ai, gente, eu já me aposentei. Não, que aposentou nada, não. Você é nossa diva. Não aposentou, não. Não. Um comeback. Toda diva tem que ter um retorno triunfal. Exato. Exatamente. Quem sabe aí no episódio 100 a gente não faz uma live? Hein? Fazendo podcast ao vivo com todo mundo. Ia ser ótimo. O que vocês acham? Se vocês estão ouvindo a gente aqui, e vocês ouviram nosso aqui, né, uma das opções que é fazer o podcast ao vivo, comenta lá no post, ou comenta aqui no YouTube o que você acha dessa ideia pra gente saber. Certo? E vocês vão ver se essa é a versão editada, o que não é a versão ao vivo, né? Não, vocês só vão saber. Vocês só vão saber se vocês votarem a favor. É isso. Já jogar enquete lá e deixa lá a enquete, vamos saber. Vamos ver o que vai acontecer. Vocês querem ao vivo? Sim ou não? Tá bom, gente. Vamos pro próximo comentário, que é do Jean Linhares, que ele disse assim: eu sou da teoria Dark, a série, não uma teoria Dark mesmo. E se essas pessoas acharam um buraco de minhoca que aparece a cada não sei quanto tempo, ou que fica sempre trocando de lugar e viajaram para outro lugar no tempo e espaço. Ele está falando também do episódio... Foi do último, né? Agora eu tô meio perdida. Foi do último também, que eu tô tentando identificar pela imagem. Esse é o do Missing 411. Ah, do Missing 411. Acho que é o penúltimo, é o penúltimo. O último foi da Terra Oca. É verdade, o último foi da Terra Oca. Gente, uma boa ideia, viu? Uma boa percepção. Quem sabe não são buracos de minhoca mesmo. São entradas para as backrooms. Pode ser, uma realidade paralela, a gente não sabe. Vamos para as nossas indicações. Bom, a minha indicação, nada mais, nada menos que a melhor série que estreou esse ano, que é a The Last of Us. Se você não jogou o jogo, não teve oportunidade de jogar o jogo, mas você tem agora a oportunidade
de assistir a série com uma história maravilhosa. Tá muito boa a série. Bem fiel ao jogo. Recomendo demais. Faz a gente refletir muito. E, bom, eu não vou falar mais, porque senão eu vou dar spoiler. Mas acompanha a série se você puder. Ela tá na HBO Max. Então, se você puder assinar e assistir, é muito bom. Será que é o spoiler da próxima pandemia? Então, né, menina? Eu acho que é bem por ali mesmo a ideia. A ideia é que se a gente for infectado por fungos mesmo, daquela maneira, cura mesmo vai ser difícil. Vai ter que esperar alguém Eu só vou lançar uma teoria da conspiração aqui. Que um pouco antes da pandemia da Covid, lançaram Utopia, que foi aquela série que era muito parecida com a pandemia da Covid que veio depois. Agora a gente tá com a The Last of Us, que também fala de uma pandemia. Fica aí a ideia. Pode ser. Aí daqui a alguns anos as pessoas vão estar resgatando esse episódio, falando, olha, pode conspirar, previu. Não, que na realidade o que acontece tem uma teoria, dentro da teoria, que fala que a mídia ela é responsável por colocar já, né, inseminar essas ideias na nossa cabeça para se tornar rotineiras, para que caso aconteça, a gente já sabe mais ou menos como lidar, né? Mais ou menos. Foi a ideia que aconteceu com a pandemia de Covid, né, que antes se falava muito em pandemia, poderia surgir uma pandemia a qualquer momento, porque o mundo estava muito globalizado, as pessoas viajavam muito, então as doenças viajavam muito rápido, e aí aconteceu, né? Mas vamos esperar. Prefiro esperar para ver. Bom, já fizemos aqui previsões, já fizemos indicações, agora vamos lá para o nosso tema de hoje. Bem, gente, o caso Tamansuji, que é conhecido aí como o mistério do homem de Somerton, né? É um caso aí que não foi resolvido até hoje, que é sobre a história de um homem que foi encontrado morto numa praia chamada Somerton Park, que fica no sul da cidade de Adelaide, que fica na Austrália, né? Esse homem ele foi encontrado morto ali em 1948. E o interessante é que quando esse homem foi encontrado, depois de meses, eles acharam um pedaço de papel impresso, né, que estava no bolso da calça dele, escrito Tamansuji. Bem, o que seria Tamansuji? Tamansuji, traduzindo, né, aí para a nossa língua, é uma frase que estava escrito em persa, que significa acabou, né? Mas o interessante é que esse fragmento, né, essa frase, esse papel que foi encontrado, ele foi retirado de um livro, né, chamado Rubaiyat, né, que é de um poeta chamado Omar Khayyam, e que viveu ali no século XII. E esse fragmento foi retirado da página final desse livro, né? Aí, após aí um apelo público da polícia lá da Austrália, o livro ele foi encontrado e na contracapa interna dele, os detetives, né, eles encontraram lá os recortes deixados, né, enfim, pela caligrafia anterior, que estava lá escrito um número de telefone, né, além de ter essa parte que foi retirada, né, do livro, eles encontraram lá nessa contracapa o número de um telefone, né, só que eles também encontraram um outro número lá, que é como se fosse um código que não foi decifrado, não se sabe de onde que é esse número, também não foi identificado, e tinha um texto lá que também parecia ser uma mensagem criptografada, né? E, bem, esse caso do Tamansuji é um caso lá na Austrália conhecido como
um dos mistérios mais profundos da Austrália, né? E, bem, é importante também te falar que esse caso ele ocorreu no momento em que tinha se iniciado ali a Guerra Fria, né? O que acabou aumentando o interesse do pessoal da Austrália em saber mais sobre esse caso. Também tem a relação desse código secreto que foi achado, esse tamansude aí. Também é um possível veneno que não foi identificado, que poderia ter sido aí ingerido, né, consumido aí por esse homem encontrado morto. E também o fato de não poder conseguir se identificar quem é que era realmente esse homem, né? Mas é interessante a gente dizer algumas características também físicas dele, né? Que ele era um homem ali de 1,80 m, né? Ele apresentava uma idade entre 40 a 45 anos, ele tinha os cabelos, o cabelo ruivo, né? E os olhos castanho claros, né? E também tinha ombros largos, cintura mais fina, né? Tipo, parecia, vamos dizer assim, que ele tinha um corpo próximo a de um atleta, sabe? Um maratonista, alguma coisa assim. E, bem, esse caso, né, não ficou só lá pela Austrália, ele se estendeu aí, a polícia da Austrália pediu ajuda aí para o FBI, pediu ajuda também para a polícia lá do Reino Unido, né, que é a Scotland Yard, mas, enfim, sem solução até hoje desse caso. E aí a gente vai falar mais detalhes aqui sobre a morte, sobre também a reabertura do caso, né, que aconteceu há pouco tempo, agora entre 2021 e 2022, e as evidências aí que se concluíram aí depois da reabertura. E é isso. Na autópsia do corpo, o que eles puderam afirmar é que a pessoa lá teve um sangramento no estômago, ela teve uma hemorragia muito grave, gástrica, e além disso, ele estava com umas roupas que não eram muito bem adequadas para aquela situação da Austrália, bem na orla, né? Que é um terno, né? As pessoas ficaram bem surpresas ao encontrar, porque além disso, além dele estar com esse terno dentro do bolso do terno e das calças, acharam passagens de trens e de ônibus, e ninguém estava entendendo nada que estava acontecendo ali. A autópsia ainda constatou que os órgãos tiveram alteração, então os rins e o estômago estavam obstruídos, o baço chegou a aumentar 3 vezes de tamanho. E nessa situação, a partir daquele momento, os médicos da autópsia descartaram a possibilidade de envenenamento, né? Ou de suicídio. E a única evidência que as pessoas tinham era exatamente a frase do Tamansude, que depois levaria à descoberta de algumas outras coisas, que, por exemplo, é a mala, enfim, que a gente vai comentar aqui. Falando um pouquinho da descoberta, né, o corpo foi descoberto no dia 1º de dezembro de 48 por um casal que estava caminhando na praia. Eles encontraram o corpo por volta de umas 6 da manhã, mas na autópsia eles conseguiram determinar mais ou menos que ele morreu por volta de umas 2 da manhã. Como a Beta comentou, ele estava com umas roupas que não eram muito padrão para aquela época do ano e nem para aquele lugar. E uma coisa que também chamou bastante atenção no corpo é que as roupas dele não tinham etiqueta, então não dava para saber de onde vinham aquelas roupas, nenhuma delas tinha nenhum tipo de etiqueta. A única coisa mais próxima disso que eles encontraram foram 2 iniciais atrás da gravata, que eram as iniciais TK. E algo que também chamou bastante atenção eram os sapatos, porque ele estava com sapatos muito limpos e bem engraxados. Se ele estava caminhando pela praia, o sapato dele, né, caminhando por algum tempo, se presume, né, o sapato dele tinha que estar mais sujo de areia, né, mais arranhado da areia ali da praia. E estava tudo muito limpo, muito arrumadinho. Até ele mesmo, na praia, as pessoas descreveram que acharam que ele estivesse dormindo, porque ele estava meio sentado, assim. Então, na época, até se cogitou a hipótese de que ele não tenha morrido ali, mas que ele tenha morrido em outro lugar
e tenham trazido para a praia. E apesar desses ferimentos, dessa hemorragia, né, que foi constatada, desse aumento dos órgãos, ele não tinha nenhum machucado aparente. Né? Por isso que se levantou essa hipótese de poder ser um envenenamento, que na época não se comprovou, né? Ou até mesmo um assassinato, né? De que ele realmente tenha sofrido algum tipo de agressão de alguém que soubesse causar os ferimentos sem deixar nada aparente, né? Machucar a pessoa só internamente mesmo. Eu achei engraçado, porque assim, essa possibilidade dele ser colocado na praia é curioso, porque a pessoa não deixou um rastro na areia, porque as pessoas, na autópsia mesmo, de documentos e tudo mais, né, do que eles falam, ninguém fala de constatar rastro de areia. Apesar que eu não sei se com o movimento do vento a areia poderia ser mexida ao ponto de ter apagado o rastro. Ainda mais que à noite costuma ventar bastante na praia, né? À noite, de madrugada, a maré sobe, venta mais mesmo. Então, mas não sei se é a ponto de apagar o rastro de uma pessoa sendo arrastada, né, na praia. É isso que eu acho mais esquisito, assim, ninguém acusar de que viu alguma coisa. Vocês acharam alguma coisa desse sentido? De alguém acusar que viu algum movimento estranho, alguém passando ali, e aquelas passagens? Não. Também Simplesmente acharam o corpo, entendeu? Lá na praia e já era. Mas o mais perto disso, assim, de coisas estranhas que eu vi acontecer, foi a Tassi mencionou sobre o livro, né? De fato, encontraram aí esse livro, mas foi uma situação um pouco estranha, o modo como ele foi encontrado, né? E a história por trás aí desse livro. É meio estranho, né? Tem um número na contracapa do livro que é um número de telefone. Como a Tassi mencionou, tem um dos números que era o número de telefone. Descobriram quem era a dona desse número de telefone. Era uma enfermeira que se chamava Jo Thompson. E essa mulher, ela foi procurada pela polícia. E ela contou que ela foi enfermeira na época da Segunda Guerra. Né? A gente está falando de 48, a Segunda Guerra tinha terminado em 45, né? Bem recente, 3 anos. E aí ela falou que ela tinha esse livro, que ela deu esse livro de presente para um soldado que ela conheceu nesse hospital que ela trabalhou, que era o Alfred Brooks. Né? Ela chegou a pedir para a polícia para que o nome dela não fosse mais envolvido nessa história, porque, pelo que dá a entender do relato dela, ela teve aí algum romance, alguma coisa com esse soldado lá, e só que agora ela já era uma mulher casada com outra pessoa, enfim, ela não queria, né, ter mais nenhum tipo de envolvimento com esse caso. E a polícia realmente não procurou mais ela, deixou por isso mesmo. Ela até chegou a falar que um vizinho dela foi procurado por uma pessoa, um homem que ela não conhecia, perguntando por ela. E aí fica subentendido se era esse cara que apareceu morto na praia ou não, né? Não dá para saber. E só que depois, esse soldado que ela menciona, o Alfred, ele apareceu com o exemplar do livro. Ele ainda tinha. Só que o livro dele estava inteiro, não estava rasgado, então não era o exemplar dele. E aí depois aparece uma outra pessoa, um homem não identificado, falando que no dia 30 de novembro de 48, ele tinha deixado o carro dele estacionado, destrancado na rua, e quando ele voltou, tinha esse livro no banco de trás. E aí ele entregou para a polícia, e esse era o livro do cara que tava rasgado lá na última página. O que é esquisitíssimo. Isso eu achei bem esquisito. Cara, eu achei muito creepy isso. Então, olha só que bizarro. Será que ele era um homem que participou da guerra e que teve contato com o dono real do livro? É possível, né? Porque tinha acabado de acontecer, então tinha muitos soldados mesmo retornando. É possível que ele tenha sido também, que ele tenha tido contato com alguém. Só que é estranho também que ninguém reconheceu ele, né? Nem a enfermeira, nem o soldado que tinha o exemplar do livro, ninguém reconheceu ele. Ah, é muito esquisito. Aqui, vocês acharam essa da Jessica Thompson? Não, da Jéssica não. Tinha achado só da Jo. Tá. Eu também não achei. O que acontece é que uma das teorias sobre... uma das explicações, né?
que explica, uma das teorias que explica por que essa pessoa não teria documento nenhum, que é muito bizarro, de não ter documento nenhum, né? Uma das teorias é que uma enfermeira conhecida como Jessica Thompson teve um filho chamado Robin, e que no período do evento da morte, né, seria um bebê, mas que atingir a maturidade atribuiu ao tal homem que tinha morrido a paternidade. E nisso, emendando nisso, de que o defunto poderia ser um espião, e então seria por isso seria a causa da ausência de documentos e das mensagens codificadas que encontraram nas evidências, né, em torno disso. Outra coisa interessante que eu achei foi um site correlacionando os pontos específicos das roupas encontradas na mala e da roupa que ele estava vestindo, porque eram pontos da roupa mesmo, pontos de costura, que eram muito específicos de uma pessoa que comprou a roupa nos Estados Unidos. Então era uma coisa muito louca. Ele poderia ser uma pessoa dos Estados Unidos, mas ele tinha uma feição que lembrava um britânico. E as pessoas começaram a conspirar a partir daí. Daí a relação dele ser também um espião, né? Dele estar navegando por aí ao final da guerra, tendo essa relação tanto com os britânicos quanto com os Estados Unidos, por ter esse ponto específico que era de uma roupa específica dos Estados Unidos. Eu achei bem interessante. Esse ponto que a Beta falou da mala também é interessante, né? Que no dia 14 de janeiro de 49, então bastante tempo depois, né, de tudo isso que aconteceu, eles encontraram uma mala na estação de trem de Adelaide. A gente não tinha falado da mala ainda? E aí Eu achava que tinha falado da mala. Não. Nossa, caramba. Gente, desculpa, eu tô morrendo de sono. Perdão. Vai, manda bala. E aí, eles acharam essa mala, né? De acordo com as informações da estação, a mala foi colocada lá às 11 da manhã do dia 30 do 11 de 48, então praticamente aí na véspera, né, que ele foi encontrado morto. E tinha alguns itens meio incomuns dentro dessa mala. Falar de alguns aqui, aí as meninas, né, podem me complementar aqui, mas um dos que eu achei mais estranho, uma faca afiada, que era uma faca de cozinha, que foi afiada para ser usada como uma arma, e uma tesoura também, que era uma tesoura específica de alguns tipos de navio mercante que usava na época para cortar tecido, cortar linha. Isso tinha na mala dele. E a mala também toda sem etiqueta e roupas sem etiquetas também, igual as roupas que ele estava vestindo. Por isso que eu acho muito curioso essa história do sem etiquetas, da origem da roupa, e os caras identificarem os pontos da roupa como sendo um ponto específico que só uma costureira dos Estados Unidos poderia fazer. Eu não sei se é muita forçação de barra, mas que é interessante Falando da mala, tem outras coisas também que foram encontradas lá, né? Que tinha sido encontrado ali uma embalagem, né? Que tinha uma linha de costura laranja, só que era um laranja assim comum, né? Muito utilizado para remendar, que foi na verdade utilizado para fazer um remendo em um dos bolsos da calça desse homem, né? E, enfim, todas as marcas que tinha de identificação nas peças da roupa dele tinham sido removidas, mas aí a polícia também encontrou um nome lá escrito, que estava numa gravata, estava T. Kim. Aí eles deduzem aí que Kim seria um nome relacionado a um saco de lavanderia, né? E eles também acharam ali uma camiseta que estava com umas 3 marcas lá de lavagem a seco. E aí tinha algumas numerações também correspondentes. E aí quem estava investigando o caso na época chegou à conclusão que a pessoa
removeu, né, as etiquetas, deixou propositalmente, teve uma pessoa que removeu, vamos dizer assim, as etiquetas e deixou propositalmente o nome Kine nas roupas, né? Sabendo que esse nome não poderia levar a nenhum tipo de identificação. E tem outras coisas que foram achadas também, tipo, eles acharam chave de fenda, de eletricista, que aí isso aí hoje vamos tentar ligar aí com o final da história, né? Enfim. Acharam também, além dos instrumentos que a Paty falou, né, da faca e das tesouras, acharam um pincel também de stencil, enfim. E além das roupas mesmo, né? Tipo cueca, pijama, utensílios de barbear, essas coisas. Claramente, só itens que espiões usariam. Tem umas coisas meio... Você vai levar uma chave de fenda, né? Uma chave de fenda, uma linha. Não sei que você trabalhe com alguma coisa, né? Que você vai precisar usar isso. É difícil a pessoa viajar com uma mala. Não, muito específico. E ao longo do caminho também foram surgindo algumas informações soltas, igual essa do livro, por exemplo. Quase um ano também depois que tudo aconteceu, uma mulher que trabalhava num hotel em Somerton, ela procurou a polícia para dizer que teve um hóspede que ficou no hotel na véspera em que eles encontraram o corpo do homem na praia, e que esse cara era um cara meio estranho, não quis dar muita informação sobre ele, mas que quando ele saiu do hotel, os funcionários que foram limpar o quarto acharam um estojo e uma seringa que ficou no hotel. Só que, ao invés de eles terem levado isso para a polícia na época, né, eles jogaram fora. Então, assim, quando eles procuraram a polícia para levar essa informação, já não tinha mais utilidade nenhuma, porque já não dava mais para saber o que era esse estojo, o que era essa seringa, nem nada disso, né? Mas aí, de novo, né, volta com a hipótese inicial lá de que ele poderia ter sido envenenado por alguém e levado para a praia, né? Realmente. Não, mas e se for drogas? Porque se é uma injeção, apesar que droga é deixar vestígio, né? E assim, se fosse ele mesmo usando drogas, por exemplo, a pessoa do hotel teria reconhecido ele como o hóspede que ficou lá, né? E ela dizia que não era ele, era uma outra pessoa que se hospedou no hotel. Era um outro homem. Eu tenho certeza que foi o dono do livro. Pode ter sido o dono do livro, né? Que como é que o dono do livro vai estar na mesma cena, entendeu? Porque ele foi encontrado vivo, não foi? O dono do livro, depois, anos mais tarde. Eu achei numa referência que ele foi encontrado vivo. E ele falou que ele não tinha mais o livro com ele. O que eu achei bem estranho. Vocês viram a sugestão de tradução dessa mensagem criptografada? Não. Muita gente ficou tentando decifrar esse código aí de criptografia. Até hoje, se vocês procurarem aí em fórum, tem várias de pessoas tentando decifrar isso. Em 2004, um detetive aposentado apresentou uma proposta de o que ele achava que era essa mensagem criptografada, e faz algum sentido a sugestão dele, né? De acordo com algumas tentativas de substituição que ele fez, a mensagem seria: é hora de se mudar para o sul da Austrália, na rua Mosley. Essa rua Mosley foi onde eles acharam aquela enfermeira que eu comentei antes, a Jo Thompson. Então, era onde ela estava morando na época. E aí, como tinha o número de telefone dela, né, a mensagem criptografada, ele deu essa sugestão, né? Então, dá a entender mesmo que tinha alguma relação com ela. Né, que algo relacionado a ela na história, ou que ela sabia de alguma coisa, ou tinha alguma relação com isso, não sei. Então, até agora, o que a gente tem de comum aí nas histórias que a gente pesquisou? Que realmente tinha uma enfermeira, seja ela tendo um filho ou não, que é essa Thompson aí. Tem esse cara do dono do livro. Tem a pessoa que viu na pensão, enfim, no hotel, alguma coisa do tipo. Tem aquele casal que eu acho muito suspeito de não ter ido acordar a pessoa dormindo na orla, em 1948, que acabamos que é suspeita, né? Imagina ser uma pessoa ali, deitada na orla, cheia de mosquito em volta.
Que é esse tipo de descrição que tem. Né? Uma pessoa cheia de mosquito em volta, você não vai dar uma olhada, a pessoa às vezes tá bem, se não tá bem. Não é 2023, né, galera? Que a gente tem que tomar cuidado com tudo. Era, né, 1948 na Austrália, longe de tudo. E uma coisa que eu não sabia também, e que eu vi em alguns fóruns as pessoas comentando, é que essa região que esse cara foi encontrado, ali da praia, ela é próxima de uma região na Austrália com algumas bases militares. E rolou, mais ou menos em meados de 47, 48, um escândalo na época de que supostamente teriam vazado algumas informações dessa base para a União Soviética. Então, meio que as coisas ficaram muito juntas, né? Olha, e mais uma vez a base da espionagem aí, ó. É muito suspeito, cara. Muito suspeito. Pra não deixar rastro de identificação de nada, é muito suspeito. Eu vi um comentário de uma pessoa falando num fórum que eu achei bem interessante também. Não sei até que ponto isso é verídico ou não, né? Mas que um dos métodos antigamente, né, que se usava quando tinha muita espionagem, contra-espionagem, era quando você encontrar um ponto de contato, alguém que você precisava entregar alguma coisa, levar uma informação, você levava uma página de revista ou um trecho de um livro para você juntar com o da outra pessoa, sabe? E aí, um tinha certeza que o outro era a pessoa certa com quem ele deveria falar. Né? Então, a hipótese dele é que realmente era um espião e que ele foi um encontro que deu errado, sabe? Ou esse cara foi vendido por algum motivo aí, descobriram alguma coisa que me vazou, mas que poderia ser um encontro de espiões. Sim, concordo. E a Tassi falou que eles abriram o caso tempos depois. O que você achou, Tassi? O que acontece? Esse caso, ele foi reaberto em 2021, precisamente em 19 de maio de 2021, após aí uma série de pedidos. Então, o que aconteceu nessa data? O corpo, né, desse homem foi exumado ali para análise e a polícia disse que os restos mortais eles estavam em condições de se fazer o teste de DNA. Até que em julho de 2022, um professor da Universidade de Adelaide, que se chama Derek Abbott, associado ali com a genealogista Colin Fitzpatrick, isso, acabou afirmando aí, através do DNA das amostras de cabelo dessa pessoa, né, que o homem seria nada mais, nada menos o Core Charles Webb, né, que é um engenheiro, que foi, na verdade, um engenheiro elétrico e fabricante de instrumentos de Melbourne, e que nasceu no ano de 1905. E aí que liga ali com aquela questão lá da mala, que diz que achou uma chave de fenda, que é utilizada lá na parte elétrica e tal. Então, aí que a gente faz a ligação, que pode ser que seja mesmo, que o cara era um engenheiro elétrico. Eu vi essa hipótese do Charles Webb, que fala que ele desapareceu em 47, então um ano antes desse cara ter sido encontrado morto. E ele tem uma história de que ele era casado, que a mulher dele tinha, né, se divorciado dele por uma questão de violência doméstica lá na época, um relacionamento meio abusivo, e ela tinha ido morar na região dessa praia de Somerton. Então a hipótese é que ele tenha ido atrás dela, talvez. E o TK, que estava na gravata, em algumas iniciais das roupas, descobriram que esse Charles Webb tinha um cunhado que se chamava Thomas Kane. Então acham que poderia ter alguma ligação. Isso ainda não explica muita coisa, né? Não explica a questão do livro no bolso, não explica, né? O cara podia ter uma vida dupla também, ter uma profissão aparentemente normal e, né, também ter algum outro tipo de atuação que ninguém sabia, mas
Aparentemente, a identidade dele era essa mesmo. Ai, que bizarro. Aparecem também em algumas fontes uma história de um pai e uma criança que foram encontradas numa praia próxima dessa em que esse cara foi encontrado, praticamente assim 1 ano, 2 anos depois. A criança estava morta, né, e aí talvez muito por exposição ao tempo que ela ficou, e o pai foi levado para um hospital psiquiátrico. Não estava bem, estava super transtornado. E aí a esposa desse cara, ela relata de que ela foi perseguida por um homem mascarado, e que tudo isso começou a acontecer, o homem perseguir, o marido e o filho desaparecerem, depois que eles começaram a tentar decifrar esse caso do cara que foi encontrado na praia. Então, aí, hipóteses também de espionagem, ou que ele estava envolvido com alguma outra coisa que ninguém sabia. E acho que é legal a gente falar das teorias mais, né, porque tem a teoria de que ele era um espião, né, como a gente falou aqui, mas tem duas teorias também interessantes. Uma de que ele poderia ser um viajante do tempo. Claro. E que por isso que ele não estava carregando nenhuma identificação, nem nenhuma etiqueta na roupa, para não chamar nenhuma atenção de onde ele veio, nem de quando ele veio. E também a teoria de que era um extraterrestre. Que, que foi Faz encontrado. todo sentido. Não, mas olha só. Para mim faz mais sentido ele ser um viajante de espaço-tempo. Sabe por quê? Para explicar os pontos nos Estados Unidos, pontos específicos dos Estados Unidos, eles estavam lá nas partes rochosas dos Estados Unidos, então por um buraco de minhoca que o Jean decifrou aqui no começo do episódio, foi parar em Melbourne, nessa confusão toda, bateu a cabeça e morreu. Foi isso. Pronto, explicado. Pronto. Mistério resolvido. Mistério resolvido. Próximo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, né, dessa história, né, que meio tem e não tem fim, né, já que a gente tem uma explicação de uma parte, mas muita coisa ainda fica mal resolvida, né? E a gente volta na semana que vem com mais um tema para vocês. Tchau, tchau. Eu acho que a hipótese do buraco de minhoca é a que tem mais coerência para mim. Então, não sei o que vocês acham. O que vocês acham que aconteceu? Comenta aí nos comentários e lá no nosso Instagram, para a gente saber o que vocês acham. Um beijo e tchau. É isso aí, pessoal. Mais um episódio do Pode Conspirar terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um caso que não tem solução. Ninguém sabe de fato de quem era esse homem, né? Só tem aí evidências agora, já mais para o final. Mas, enfim, quem descobrir que avise a gente. Brincadeira. Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Que, na verdade... Ai, gente, vou ter que parar um pouco, porque tá... Ai, Jesus. Trilha sonora pancadão. Já começa o pessoal, tipo, à noite, sexta-feira, né? Funk. Ai, Jesus. E já tem música de fundo nesse episódio, mas nem precisa colocar.